Seja bem-vindo ao Shima com a Camila de hoje. O meu Shima aqui já tá pronto. E o teu? Tá pronto? Hoje nós vamos conversar nessa live sobre lombar e endometriose. Então nós vamos entender um pouquinho a relação da nossa lombar com a endometriose. Algumas mulheres que têm endometriose têm dores muito fortes, até dores incapacitantes na lombar. E hoje na live a gente vai entender o motivo disso. Então vamos começar a falar desse período aí, desse período menstrual? O que vocês acham, meninas? Vocês acham que é normal, que é comum a gente sentir dor nesse período? Se vocês conseguirem aí dar um número para a dor de vocês no período menstrual, que número vocês dariam aí? De 5 a 10. Que número que vocês dariam? Coloquem para mim aqui embaixo nos comentários. E eu vou contar qual é o meu número também. É legal vocês saberem disso também. Então, o período menstrual ele engloba um pouquinho antes da menstruação, certo? O período que a gente conhece por TPM, né? O período da tensão pré-menstrual. E aí, então, a gente entra na menstruação. Geralmente, a gente tem 3 dias de fluxo mais intenso e depois reduz um pouquinho. Tem as meninas que têm endometriose e que não menstruam e também têm dores na lombar. Então, será que isso está associado de fato à nossa menstruação ou será que tem outras emoções aí por detrás de tudo isso? Então, é isso que a gente vai entender hoje. O que está por detrás, quais são as emoções, então, por trás dessa parte do nosso corpo, que é a lombar, que pode afetar tanto mulheres que possuem endometriose como mulheres que não possuem endometriose. Então, hoje a gente vai falar de algumas palavras-chave aqui na nossa live, que vão esclarecer para nós, que vão fazer a gente associar com mais rapidez, né, com mais assertividade, as emoções que estão por trás, então, das dores na lombar. Me digam para mim, vocês já trouxeram seu papel e sua caneta? Papel e caneta na mão para anotar, porque hoje é aula mesmo. Isso aí. Então, a pergunta inicial, será que é normal sentir dor nesse período, né? Então, a primeira resposta de hoje, gurias, aqui, não. Dor não é normal. A dor é muito comum. A dor é comum, mas o comum não quer dizer que é normal. A dor, então, é sempre um sinal de alerta, quando ela é muito intensa e quando ela acaba nos incapacitando, nos prejudicando, nos impossibilitando de realizar as nossas atividades diárias. Então, quando a gente entra nesse período menstrual, nós vamos ter algumas contrações, então é normal um certo desconforto, está acontecendo uma modificação ali naqueles períodos. E é normal, sim, é um período, sim, né, para a gente dar uma reduzida, dar uma acalmada, prestar mais atenção no nosso corpo, né? As meninas lá do Ventre Livre vão ter um módulo só falando sobre isso, sobre o que prestar atenção durante o ciclo menstrual. É muito legal entender isso, né? Então, é um período especial, que a gente dá uma reduzida na marcha. Mas as dores não podem nos incapacitar, não podem nos limitar, certo? Então, a dor é sempre um sinal de alerta. É como se o corpo estivesse mandando uma mensagem: opa, estamos com problema. Assim não tá legal. O que tá acontecendo aí? Então, eu vou ensinar vocês a já fazer uma pergunta que vai ajudar vocês não só com dor na lombar, ou não só com cólica, mas vai ajudar vocês em dores em geral. Dores de cabeça, dor no braço. Quando vier o sintoma, pergunte-se: opa, o que está acontecendo comigo? O que aconteceu comigo nos últimos dias? Por que eu estou me sentindo assim? Então, antes de logo já sair correndo atrás de um remédio, né, procure entender por que você está se sentindo assim. É como se você fosse buscar no seu armário de remedinhos, ao invés de buscar um remédio, busque uma resposta. Né? Muitas vezes só o fato de a gente entender por que a gente está se sentindo assim, a gente já obtém alívio da dor, porque a gente percebe que a situação já passou e que eu não estou mais precisando daquilo ali, né? Então já posso relaxar, já posso me acalmar. Às vezes uma meditação ajuda a aliviar a dor, então quando a gente solta, né, a expiração e solta a dor, certo? Mas dor, então sempre a gente vai associar com uma situação de perigo, uma situação de alerta. E quando eu olho, então, para minha lombar, quais são as palavras-chave aí que você vai anotar para a nossa lombar? Então, a gente vai olhar para a nossa estrutura,
né? Coluna ali, a gente olha para nossa estrutura, para nossa estabilidade. Vamos olhar também para os nossos medos, medo de ser traído, medo de ser enganado. Tem uma expressão que se utiliza muito, né? Quando a gente tem um problema sério, um evento traumático aí, né? A gente usa a expressão, aquilo ali me desestruturou, aquela situação me desestabilizou, isso me tirou o equilíbrio. Você já percebeu como se utiliza essas expressões no nosso dia a dia, quando a gente enfrenta um problema? Digam para mim, vocês já repararam? Já repararam existir essas expressões aí? Me desestruturou, me desestabilizou. Coloca um joinha, manda um sim se vocês percebem essas expressões no dia a dia de vocês aí. No dia a dia de você, então, que tem dor na lombar. Mas existe também uma outra situação, ó, já percebi mesmo, isso aí. Mas existe também uma outra situação que pode afetar a nossa lombar, e aí a gente vai olhar para as vértebras mais de baixo ali, para L4, que é quando a gente se sente fora da norma com relação às outras pessoas. É isso aí, Gil, já percebeu também, né? Bom, agora que vocês já identificaram as frases, eu quero que vocês comecem a ligar os pontos então, tá? Então, se eu já tenho a pergunta aí, desde quando que eu tô sentindo essa dor, e eu já tenho as frases, as palavras-chave, então eu posso perguntar, o que aconteceu comigo com relação a esse assunto aí, a essa palavra-chave, certo? Mas aí, essas palavras, elas estão relacionadas às nossas vértebras. Então, cada vértebra aí, ela vai carregar uma emoção. Então, por exemplo, quando a dor é mais lá em cima, eu vou olhar a minha sensação de impotência e de desvalorização com relação a eu me sentir traído. Então, tem uma situação que aconteceu comigo, aquilo me desestabilizou de uma maneira, eu me sinto desvalorizado, impotente, mas tem esse quesinho aí de se sentir traído. Agora, quando eu estou suportando, quando eu estou aguentando coisas durante um período muito grande de tempo, né, e isso me desestabiliza, aí eu posso estar impactando aí a minha L2. Aqui a gente vai olhar para dores em geral, a gente pode olhar para dor muscular, a gente pode olhar para as hérnias, a gente pode olhar daqui a pouco até para um desgaste. A gente vai olhar para as patologias em geral da lombar. E com certeza olhar a dor então, né? E mais para baixo, então, se a dor tá mais embaixo, aí eu vou encontrar essas frases que eu comentei para vocês. É uma situação que me desestabiliza, que me gera impotência, desvalorização, no sentido de que o meu mundo desabou, ou me tirou o equilíbrio, me desestabilizou. Geralmente, situações envolvendo a nossa família, né? Envolvendo o nosso pai, que é a pessoa responsável para nos levar para a vida. É como se ele colocasse a mão nas nossas costas, né? Ali na região da lombar e dissesse assim, vai meu filho, né? Então, envolvendo essas situações aí relacionadas ao ir para a vida, a gente pode olhar também para a lombar. Então, são situações que me desestabilizam, que me tiram o chão, que me fazem eu me sentir impotente e desvalorizado. Vamos pensar num exemplo envolvendo esse vai para a vida? Como às vezes a gente, mas o meu pai não tem nada a ver com essa situação, mas vamos ver como lá no fundo tem. Então vamos pegar uma situação simples aqui de uma pessoa que não tinha nenhum problema na lombar. A gente vai falar de um exemplo de uma pessoa que não tinha nenhum problema de saúde e que de repente desenvolveu a dor na lombar. Então, como é que essa situação a gente linka aí com esse vai para a vida e a gente linka lá com o pai, ok? Então, um casal, ele estava se organizando, estava concretizando seus planos, as suas realizações para fazer a sua casa, para se mudar. E o objetivo desse casal era constituir uma família. Já era um casal, já era uma família, né? Mas eles queriam, então, fazer a casinha deles, construir a casa deles, se preparar para futuramente ter os seus filhos, então.
E daí esse casal estava muito bem na sua organização, estava de vento em popa com seu planejamento, mas daí acontece um acidente e existe uma perda financeira muito grande e naquele momento a mulher começou a desenvolver então dores muito fortes na lombar. Quando eu cheguei para o atendimento dela, daí eu disse, e aí, como é que tu tá e tal, a gente começou a conversar e quando ela começou a me contar a história dela, ela usou uma expressão assim, ela colocou a mão na cintura, aqui mais para trás e disse assim, e agora o que eu faço? Então a situação desestabilizou. Ela ficou sem rumo, ela ficou sem saber o que fazer, certo? Então mexeu nas estruturas dela. Aquela situação mexeu nas estruturas dela. E aí veio então a dor na lombar. Mas o que mexeu com as estruturas dela não foi a situação em si, e sim a percepção que ela teve daquela situação. Quando ela se deu por conta de que o marido estava arrasado, de que ela estava arrasada e que eles estavam sem perspectiva do que fazer com aquela situação, veio essa percepção. E agora, o que é que eu vou fazer? Meu mundo caiu, não tenho o que fazer. Mas será que esse mundo tinha caído mesmo? Ou era aquele momento ali, aquela situação? Então, naquele momento, naquela hora ali que ela teve essa percepção, o mundo dela de fato tinha caído. E então a dor veio com um alerta, como um alarme. É como se dissesse: olha, vou dar o nome para ela de Maria, tá? Olha, Maria, isso que tu tá sentindo tá te desestabilizando. Não tá bom. Não tá bom tu se sentir assim desestabilizada. Porque se tu se desestabilizar, tu não vai ter força para ir para frente, para concretizar os teus planos. Então reorganiza. Reorganiza, te estabiliza para tu ter condições de tocar para frente. Então essa pessoa, o que ela precisou fazer? Ela precisou olhar para o seu evento traumático, para aquela situação ali que ela se desestabilizou e precisou encontrar então uma saída, certo? Um plano de vida, uma estratégia para que ela pudesse retomar então o seu poder, o seu valor diante do seu trabalho, diante da concretização dos seus sonhos, certo? E onde é que está o pai nessa história? Não tem nada a ver com esse assunto? Tem sim, tem muito a ver. Então, se essa mulher, ela se desestruturou, ela sentiu esse baque aí, quer dizer que se ela olhar lá para trás, para a sua estrutura desse vai para a vida, ela vai ver que em algum momento aquilo ali já foi comprometido. Em algum momento esse vai para a vida aí do pai já faltou. Então pense um pouquinho em você aí, você que tem dor na lombar. Será que tem aí, né, lá na sua infância, lá na sua vida, esse vai para a vida aí, faltou aí, de repente, do seu pai? Faltou essa estrutura da parte do pai? Me digam para mim, coloque um joinha se faltou, coloque assim se estava tudo bem. Você aí que tem dor na lombar que está ouvindo, conta para mim. Então aqui a gente está entendendo que a dor ela começa a partir de uma situação específica onde a pessoa se sente desestruturada, desestabilizada, certo? Onde o meu mundo desabou. E aqui a gente trouxe uma situação onde a pessoa de fato sentiu isso após uma perda financeira. Mas e agora? Trazendo para a mulher com endometriose. Agora a gente vai começar a responder uma das perguntas que eu recebi, ó. Qual a relação da endometriose com dor na lombar? Então a pergunta agora, para começar assim de largada, vai ser uma pergunta simples. Faltou o pai. Agora a pergunta é simples. Como é que, em geral, as mulheres elas se sentem no período menstrual? Você se sente poderosa no período menstrual? Você se sente capaz? Como é que você se sente nesse período? Você olha lá no seu aplicativo, não sei se vocês têm um aplicativo, né? Olha lá no aplicativo, faltam 5 dias para menstruar. Ai, meu Deus. Lá vem ela. Qual que é a sensação que já começa a existir no teu corpo só de pensar que vai ter o período menstrual?
Então, por aí a gente começa a entender por que às vezes a mulher tem dor no período menstrual. É a desvalorização que ela sente nesse período. Mas a mulher com endometriose, ela vai além. Ela vai além dessa desvalorização, simples desvalorização nesse período, certo? Então, a gente vai olhar para outras situações. Uma das situações que a gente vai olhar, então, são os focos de endometriose. Qual que é a emoção, qual que é o sentimento aí por trás dos focos? Então, no meu útero eu tenho a minha casa, certo? A estrutura da minha casa é a casa onde eu vou receber os meus descendentes, mas eu também posso olhar para a minha casa que eu cresci lá quando criança, tá? Dentro do meu útero eu vou ter um tecido chamado endométrio. Esse tecido, ele é um tecido muito parecido com o tecido que é encontrado fora da cavidade uterina nas mulheres com endometriose. O tecido de fora, o tecido que é encontrado fora, ele se comporta da mesma maneira, certo? Ele reage aos mesmos estímulos, aos mesmos hormônios. E qual que é a emoção por detrás desse tecido aí? Então, o útero eu tenho a casa, o endométrio eu tenho o meu ninho, o meu local de reprodução. Então, se eu tenho dor na lombar, eu posso ter duas situações. Ou eu tenho foco de endometriose na lombar, né, naquela região ali, ou eu tenho uma profunda desvalorização. Aconteceu uma situação que me levou a ter uma profunda desvalorização que está relacionado ao assunto da endometriose, que é descendentes, reprodução, sobrevivência, certo? O local para a reprodução, o parceiro para a reprodução. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem que vai ficar mais fácil. Meninas, vocês que estão aí, o que eu estou falando aqui para vocês, tá fazendo sentido? Digam para mim se vocês estão entendendo, se essas emoções aí por trás da dor na lombar está fazendo sentido para você? Eu quero entender aí o que você está entendendo, certo? Porque é para você sair daqui hoje entendendo bem o assunto. Por isso que trouxe papel e caneta, né? Porque é aula mesmo. Então, assim, vamos voltar lá para a questão da endometriose. Vamos trazer o exemplo? Muito, que bom, Gil, que bom. Então, vou trazer um outro exemplo aqui. Miriam, faz muito sentido sim, entendendo. Beleza, Manu, ótima explicação. Que bom, gurias. Que beleza. Tá, então eu vou trazer aqui um exemplo agora de uma mulher que eu atendi com endometriose, certo? E vamos entender qual que é aqui o sentido, então. Então, a situação é a seguinte. A mulher, ela parou de tomar o anticoncepcional porque ela queria engravidar. Ok, engravidou. E depois de engravidar, alguns meses depois, ela teve um aborto espontâneo. Para ela, aquilo ali foi muito triste. Quando ela recebeu a notícia, foi muito triste. E o fato de ter perdido o bebê trouxe junto um medo muito grande de novas perdas, certo? Então, iniciou-se e ela vivenciou quando ela recebeu ali o resultado do que estava acontecendo com ela, quando ela recebeu a notícia, então, ali, então, nós tivemos o evento traumático, certo? O primeiro, né? A endometriose, ela é recheada de eventos traumáticos, parece um penduricalho, né? Um chaveiro cheio de penduricalhos. Então, o começo das dores dela, o começo das cólicas incapacitantes, vamos dizer assim, das dores pélvicas, né? Foi a partir, então, da notícia do aborto. Mas aí depois, ela começou... o primeiro passo depois, já o marido já tinha vivido aquilo ali, não queria de novo, e ele disse que não queria mais tentar. Mas ela quer muito ser mãe. E aí, logo veio um baque de novo. Pá! Aí o mundo começou a cair, certo? O meu companheiro, que é o companheiro que eu escolhi para reproduzir, não quer. Agora eu tenho um problema no meu local de reprodução, maior ainda do que o medo de perder. Mas ela queria entender por que ela perdeu o bebê, por que o corpo dela não estava bom para reproduzir. Porque ela entendeu, não, se o meu corpo ele eliminou essa gestação, é porque não estava tudo ok, então vamos aceitar, vamos descobrir o que está acontecendo. E aí, então, ela foi investigar e ela descobriu que os exames dela não estavam ideais.
Então, ela estava com muitas deficiências e precisava melhorar, então, as suas deficiências. E daí, nesse momento, veio o terceiro baque, então, e a partir desse momento que se iniciou as dores na lombar. Por quê? Porque nesse momento ela começou a pensar em todas as mulheres que ela conhecia que nem queriam engravidar, que nem cuidavam da saúde, e engravidaram e tiveram bebês lindos e felizes, e para ela, elas eram felizes com aquela situação. E ela, que ela se julgava como uma pessoa que cuidava da sua alimentação, que cuidava do seu corpo, não estava aí com um corpo preparado para receber um bebê. Como é que isso pode acontecer comigo? Então aqui veio a profunda desvalorização com relação aos outros. Ela se sentiu fora da norma. Existe aí uma profunda desvalorização com relação às outras pessoas. E aí veio a dor na lombar. Então, ela já tinha desenvolvido endometriose, ela já estava investigando o porquê da endometriose, e quando ela entendeu o porquê que ela não engravidou, porquê que ela perdeu o bebê, veio a profunda desvalorização. E ali, além dos sintomas da endometriose, ela desenvolveu também a dor na lombar. Faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo quais são as emoções aí por trás da endometriose, quais são as emoções por trás da lombar? Então, o que essa mulher ela precisa nesse momento? Ela precisa entender, ela precisa se colocar, se posicionar no tempo e no espaço. Preciso me posicionar na corrente do tempo. Ok. Aconteceu isso comigo, eu vivenciei tudo isso faz quanto tempo? Desde quando que iniciou os sintomas? Ah, isso já faz uns 5 meses, já faz uns 6 meses, já faz um ano. Ok. Quem sou eu hoje? Hoje é dezembro de 2021. Quem sou eu hoje e quem era aquela mulher lá há um ano atrás, há 6 meses atrás? Então, quem era você antes das dores na lombar iniciarem? Que problemas você estava enfrentando? E como você se sentiu desvalorizada e impotente naquela época? Se a dor é mais para baixo, mais perto lá da região sacral, a gente pode olhar também para a desvalorização envolvendo os assuntos sexuais. Como eu me sinto desvalorizada com relação à minha sexualidade, certo? E aí, depois que eu já entendi qual que foi a minha situação que me levou a toda essa desestabilização, né? O que eu sou capaz, o que eu dou conta de fazer hoje que me leve de encontro a esse sentimento de impotência e desvalorização? Eu preciso de um plano de vida, de um plano de ação. E eu preciso me colocar em movimento. Num movimento que vá de encontro a esse evento traumático que gerou a dor, que gerou, então, a profunda desvalorização. Como é que você pode fazer isso? Então, você pode tentar fazer isso sozinha e é possível, né? É possível você anotar aí quem sou eu hoje, quem era eu naquela época, que habilidades eu já desenvolvi, certo? Que poder eu tenho hoje, como hoje eu me sinto valorizada, potente para enfrentar essa situação, quais são os passos que eu vou começar a dar para enfrentar essa situação, que movimento eu posso fazer. Ok. Agora, se você tem dificuldade de entender os seus sentimentos no momento traumático, então você pode, né, ter a sua mão aí, você pode chamar alguém, uma profissional, que vai te ajudar. Então, uma das ferramentas que eu utilizo para isso é o bioalinhamento e o EPASE. As meninas lá do curso Ventre Livre já estão tendo acesso a alguns desses recursos e terão acesso a muito mais até o final do curso, né? Através das mentorias, através das aulas que estão assistindo. Você que me acompanha aqui, se prestar atenção, se anotar, você também está tendo acesso a esses recursos. Mas se ainda assim não é o suficiente, você pode agendar o seu atendimento terapêutico e lidar com essa situação em específico. Veja como já vai ser mais fácil para você, porque você já identificou qual é o seu evento traumático. Então, resumindo aqui, quando a gente olha para a dor na lombar, me digam aí, pessoal, o que vocês entenderam da live de hoje? Que palavras vocês diriam sobre dor na lombar? Que palavras vocês usariam aí para dor na lombar? Então, eu vou citar algumas expressões aqui, certo? Vamos ver se combina aí com as coisas que vocês estão pensando.
Então, eu vou olhar para situações que me desestruturam, para situações que eu me sinto traída, para situações que eu me sinto impotente, desvalorizada, né? Situações que me tiram o equilíbrio, e para situações que eu me sinto desvalorizada com relação às outras pessoas, as situações que eu enfrento no meu dia a dia. E se a dor é mais lá embaixo, eu vou olhar para minha desvalorização com relação à minha sexualidade, meus assuntos sexuais. Frustração, muito bem. Então, vocês já identificaram quais são as palavras-chave, quais são as emoções, e agora vocês precisam, então, criar um plano de ação, certo? E eu quero saber de vocês podem me chamar no WhatsApp depois e me contar aí. O que vocês conseguiram visualizar? Qual é o plano de ação que vocês conseguiram visualizar, certo? Que devolva a potência para vocês, a valorização. Às vezes, meninas, a gente espera a valorização do externo. Eu espero a valorização do meu marido, eu vou me sentir valorizada quando isso ou quando aquilo acontecer, mas a nossa valorização, ela depende de nós. E no caso da nossa estrutura, teve um tempo que eu precisei desse vai para a vida aí do meu pai, né? Dessa estrutura do meu pai. Mas hoje, se eu sou adulto, eu sou responsável pela minha estrutura. Então, eu preciso buscar ações que vão me estruturar, tá? Que vão me tornar capaz, né? E valorizada diante dos desafios que eu enfrento na minha vida, porque desafios todos nós enfrentamos, certo? Então, eu espero que esse assunto tenha sido útil, tenha sido claro para vocês. O nosso Shima hoje, então, termina por aqui. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Mandem para mim quais são os assuntos que vocês querem saber, me mandem as ideias que vocês têm sobre o que vocês querem aprender aqui no Shima com a Camila. Valeu? Um grande abraço a todos vocês. Tchau!